Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, dia 6 de maio. Estamos na terceira semana da Páscoa. E o evangelho de hoje é de João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está nas Escrituras. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós temos aí Jesus se mostra como o pão da vida. E quando comungamos o pão da vida, esse mistério de Cristo, que Ele nos traz esse mistério, Ele é o pão da vida, aquele pão que nos alimenta a alma e o corpo. É sempre importante a gente ressaltar tudo aquilo que simboliza e que é Jesus. Jesus é pão da vida. Jesus, ele traz em seu bojo a sua mística, de Cristo, ungido de Deus, e que nos alimenta a nossa fé, a nossa esperança, o nosso caminhar com caridade e amor. Mas é preciso que a gente, ao comungarmos, nós saibamos que nós estamos aceitando toda esse legado de Jesus. Nós comungamos, nós dizemos amém, nós dizemos que aceitamos, nós dizemos que nos comprometemos com Jesus. Comungar é se comprometer, não só crer, porque é importante também que a gente tenha verdadeira fé em Cristo ressuscitado, mas também é preciso que essa crença nos envolva e deflagre também uma prática, uma praxis. É preciso crer e viver aquilo que a gente crê. E assim a gente vai testemunhar, como Santo Estevão, que a gente viu na primeira leitura de hoje, no seu martírio. Ele mesmo, diante de todas as adversidades, ele ainda entrega sua alma a Deus e ainda pede que Deus perdoe seus algozes, ou seja, viver, e ele morreu como Jesus. Então isso é testemunhar, é testemunho de fé, é verdadeira comunhão com o pão da vida, e o pão que dá vida. Então esse pão que nos dá vida, e essa vida, ela vai ter a simbologia de uma vida plena, de uma vida cheia de significado, dentro de uma perspectiva de você viver bem. Ou seja, eles pedem sinais. O sinal que nós temos é o Cristo ressuscitado, Cristo crucificado, ressuscitado, Cristo que está no meio de nós, Cristo que é o nosso pão que nos alimenta, a Eucaristia. Então esse é o sinal. Muitas pessoas ainda hoje pedem sinais. Eu quero sinais mais contundentes que o próprio Cristo crucificado, ressuscitado, a Eucaristia que temos, os sacramentos que temos. Eu quero mais e mais sinais. Então essas pessoas, elas procuram muitas vezes apenas milagres. É como aqueles que receberam o pão, comeram e se fartaram e esperam só o pão. Ou seja, não é só o pão. O pão representa muito mais do que o pão, mas a mística de Cristo. E viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus sonhou,
amar como Jesus amou. Tudo isso é comungar com Cristo, esse pão que verdadeiramente dá vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.